Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos mais aqui para dar mais uma videoaula hoje de Química, professor Marcelo. Turma, como na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter uma avaliação, né, um teste, à tarde, né, como a gente combinou. Hoje eu vou passar para vocês um resumão aí do que a unidade 1 do terceiro bimestre, que fala sobre as reações inorgânicas. A unidade 1 fala sobre os ácidos e as bases. A gente trabalhou aí essa semana, né? Na segunda, trabalhamos na sexta também, um pouquinho sobre cada função inorgânica e também as características delas. Na segunda-feira, na aula da segunda-feira, a gente vai trabalhar a unidade 2. A gente vai começar a unidade 2, que são o quê? Os sais e os óxidos. As duas funções que faltam aí para a gente trabalhar das reações. Então, na segunda a gente começa a unidade 2 e na terça tarde tem o teste, o primeiro teste nosso, do terceiro bimestre da unidade 1, ok? Vamos fazer um resumão aqui para a gente tirar dúvidas, né, sobre o que a gente já falou nas aulas, para vocês aí ter uma base boa e até um vídeo aí para estar olhando depois para fazer a avaliação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então a gente tem aqui os ácidos e as bases. Conforme eu disse para vocês, as funções inorgânicas teve precursores cientistas. E o principal dele, um dos principais dele, foi o Arrhenius, né? Então o Arrhenius fez vários experimentos em laboratório, e aí, a partir desses experimentos ele detectou aí e definiu, né, como teoria, os ácidos, substâncias ácidas, substâncias básicas, substâncias que são sais, substâncias que são óxidos, né? Moléculas de propriedades de substâncias que são comuns no nosso meio. Então, substância química inorgânica, né, são a parte da química que não tem o carbono na sua composição. É claro que a gente tem algumas exceções, como monóxido de carbono, gás carbônico, dióxido de carbono, né, que têm um carbono na molécula, mas não são substâncias orgânicas, são inorgânicas, fazem parte aqui dessa parte de ácido, base, sais e óxidos. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de ácido, né, Arrhenius definiu isso como quando ácido é toda substância, quando a gente adicionado água, é misturado a água, ele libera como único cátion o cátion hidrônio ou o hidrogênio H+. Então, toda vez que se mistura água com ácido, né, com algum tipo de ácido, ele vai liberar como um cátion, que é a parte positiva, né? Cátion é o íon positivo. Eles vão ionizar e um cátion sempre vai ser o hidrônio, que é o H3O+, ou o H+, também, como eu disse anteriormente. A gente coloca essa fórmula de H3O+, no livro de vocês está assim, porque a gente tem que colocar também a molécula da água aqui como produto, né? Então eu tenho reagentes e os produtos que são feitos aí através dessas reações, né? Esse rearranjo de moléculas. Então vamos lá. Então aqui o conceito inicial dos ácidos é isso. Quando você mistura em água, ele libera como cátion, único cátion, o hidrônio, cátion hidrônio. E um ânion qualquer. Esse ânion vai ser um elemento químico ali que vai ionizar juntamente com esse cátion hidrônio. Então a gente tem vários tipos de ácidos, né? E sempre o primeiro elemento aqui dos ácidos, né, sempre começa com a letra H. Sempre vai começar com o elemento químico hidrogênio, ok? Aqui um exemplo, pessoal, eu tenho um HF, um ácido clorídrico, ele adicionado com água, H2O, ele deu como produto o cátion hidrônio e também o ânion flúor, né? E essa sinal de positivo quer dizer que
esse cátion está doando um elétron para o flúor que está negativo, que está recebendo. Tudo isso para ficar estável igual um gás nobre. Dentro dos ácidos, pessoal, tem muitas características. Uma delas é a classificação, né? Os ácidos, turma, eles são classificados em duas partes. A gente tem os hidrácidos e a gente tem os oxiácidos. Hidrácidos e oxiácidos. Como o próprio nome diz, os hidrácidos são compostos moleculares que não têm um oxigênio na sua fórmula. Então fica bem fácil da gente visualizar o que é um hidrácido e quem que é um oxiácido. O oxiácido tem um oxigênio na sua fórmula molecular. Alguns exemplos, né, a gente pode colocar aqui, né? HF, que está aqui, HCl, que é o ácido clorídrico que a gente tem no suco gástrico, né, no estômago. A gente pode colocar aqui H2S, que é um ácido sulfídrico, né, porque um ácido que eu falei para vocês quando tem da decomposição de poluição, né, de material orgânico aí, ele fica um ácido gerado principalmente por compostos que tem um enxofre. Os oxiácidos, turma, já tem o quê? O oxigênio na sua composição. Então aqui a gente pode colocar vários ácidos. H2CO3, que é o ácido carbônico, aquele que tem nos refrigerantes, né, que é formado com gás ali do refrigerante, CO2 e água. A gente tem o H2SO4, ácido sulfúrico, né? E a gente também tem, pode colocar aqui, ó, H2PO3, ácido fosfórico, né? Então, vários ácidos aí, onde essa classe dos oxiácidos tem um oxigênio e essa classe dos hidrácidos não tem oxigênio na sua forma. Sempre vai olhar, pessoal, começa com H, né? Sempre com H, sempre com hidrogênio, em todos os casos, ok? Lembrando, os hidrácidos, eles têm uma nomenclatura, é o nome ácido mais o nome do ânion, né? O ânion que está compondo, que está do lado do hidrogênio, e o final hídrico. Então, por exemplo, aqui, ácido fluorídrico, eu tenho cloro, ácido clorídrico, eu tenho o enxofre aqui, ácido sulfídrico. Aqui embaixo, ácido carbônico, o final é ico, quando tem oxigênio, ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Tá? Pega o elemento químico aqui, o central, e adiciona o sufixo i. Ok? Quanto às suas características, a sua força, pessoal, os ácidos têm força, alguns são mais fortes e outros mais fracos. Depende do grau de hidrogênio que são ionizáveis, ou seja, numa reação química, o tanto de hidrogênio que vai ficar ionizável. Às vezes pode sobrar alguns hidrogênios que não se ionizam. Então, dependendo disso, os ácidos são mais fortes ou mais fracos. Ok? No livro tem essa classificação. Beleza? Característica dos ácidos, pessoal. Os ácidos são características. Ele tem um sabor azedo, né? Todos os ácidos têm sabor azedo. Claro que ácidos aqui industriais a gente não vai colocar na boca, né? Mas os que tem nas frutas cítricas, por exemplo, tem esse sabor azedo. Então, resumindo, pessoal, ácido é toda substância, quando misturado com água, ele libera como único cátion o cátion hidrônio, que é o H3 ou mais. As classificações e as características, né? Sabor azedo. E a força depende dos hidrogênios que são ionizados. Ok? Tá, agora vamos um pouquinho falar sobre as bases, pessoal. As bases, elas são também funções inorgânicas e elas sofrem dissociação em água. Dissociação quando
são adicionados em água e libera como desculpa, quando um único ânion, né, essa parte aqui, ó, ânion, que é a parte negativa aí do íon, libera como um único ânion a hidroxila OH-. Então, toda vez que ele misturou um composto básico com água, ele liberou essa hidroxila. Toda vez que ele colocou várias substâncias para testar e liberou essa hidroxila, ele tem um potencial de ser alcalino, pessoal, de ter alcalinidade, de acordo com aquela escala de pH. Então, as bases sempre têm, quando elas são dissolvidas, né, em água, né, colocadas em água, elas se dissociam. Então, uma quebra, por exemplo, aqui do NaOH, hidróxido de sódio, há uma quebra dessa molécula quando ela é adicionada em água. E ela se ioniza, porque ela forma íons, pessoal. Ó. O Na positivo e o OH negativo. Essa parte está doando e essa parte aqui está recebendo elétron para ficar estável também, igual um gás nobre, né? Sempre com a configuração de gás nobre. Tá, vamos lá. Aqui eu dei um exemplo, o hidróxido de sódio com água e deu Na mais OH. As bases, pessoal, ela tem várias classificações, né? Então, elas podem ter, por exemplo, monobase, que é o próprio NaOH. Ela pode ter dibase, que são, por exemplo, CaOH2. Ela pode ser tribase, se eu tenho AlOH3. Ela pode ser tetrabase, se a gente usar vamos usar o estanho, né? SNOH4. E ela pode ser também pentabase. No caso, eu pegar o elemento ali, o antimônio ou o arsênio, né? Então, eu vou colocar um antimônio aqui, que é SbOH5, né? Então, se ela pegar e misturar qualquer substância dessa em água, ela vai dissociar, vai quebrar essa molécula aqui, ele vai ficar aqui com Sb 5 mais e do outro lado 5OH-. Assim, ó, Sb 5 mais 5 5OH-. Então, eu vou doar 5 elétrons para cada OH desse. Quando eu falo 5OH, eu tenho 5 moléculas de OH. Cada um vai receber um elétron desses aqui. 5 o quê? Para ficar estável aí, igual um gás nobre, tá? Então, essa aí é a classificação dele. Ok, pessoal? Na força, turma, a força é medida por a capacidade do ácido de relacionar com os metais. Sempre uma base, ela vai ter como outro elemento ali compondo um metal. Os ácidos fortes, pessoal, ele tem o que? Os metais da família 1A. Então a gente pega desde o lítio até o frâncio, né? Então todos os ácidos, se eu pegar o lítio, LiOH, ele é um ácido forte, uma base forte, porque ele está na família 1A. Então, todos da família 1A, mais, vou colocar aqui da família 1A, mais o NH3, que é a amônia, que é uma exceção aí, que forma uma base, eles são ácidos fortes. Ácido fraco, pessoal, são todos os demais ácidos, né? Todos os demais ácidos aí são fracos. Então, eu vou falar os demais aqui. Ok? Quanto à volatilidade, pessoal, o que? A volatilidade é o que? É quando um líquido tem a capacidade de passar para o estado gasoso. Então, quando mais volátil, mais rápido eu passo do estado líquido para o gasoso. Exemplo, álcool, né? Acetona, passam muito rápido. No caso dos ácidos, todos da família 1A
e 2A, eles são considerados bem voláteis, mais voláteis, né, da família 1A. A gente tem os parcialmente voláteis, que são da família 1A, desculpa, da família 2A, parcialmente voláteis. E os praticamente que são insolúveis, não tem volatilidade, eles são os demais ácidos, ok? Características aqui, pessoal, das bases. Qual que são as características das bases? Elas sempre têm um sabor adstringente. O que é isso, pessoal? É um sabor quando a gente come uma banana verde, por exemplo, né? Então tem um sabor aí bem esquisito. A boca fica com um gosto bem esquisito. Então, essa é uma característica aí das bases. Então, turma, resumindo aqui, base é toda substância, quando dissolvida em água, me dá como único ânion a hidroxila OH. Ok? Então, eu vi na fórmula aqui várias fórmulas que a gente pode ter. Ca, que eu coloquei OH2. Aí a gente tem todos os metais da família da tabela periódica podem formar uma reação com OH, porque os metais geralmente são da família 1A, 2A e 3A, e os metais de transição também sempre vão ter 2 elétrons aí na camada de valência, na última camada. Então eles têm a capacidade de doar. E quando ele cai em água, ele dissocia e como eles geram dissociação iônica, vão gerar íons aí para doar para o outro elemento aqui, que no caso é a hidroxila. Ok? Então, pessoal, classificação. Aqui a gente tem monobase, dibase, tribase, tetabase, pentabase, né? Essas bases, quanto à força. Então, a gente tem bases mais fortes, família 1A, alcalinos, né? E alcalino terroso. Volatilidade, eles são mais insolúveis também. Família 1A e família 2A. Os demais são insolúveis. Volatilidade, família 1A são mais voláteis, né? Passam para o estado gasoso mais rápido. Menos solúveis a família, menos volátil, desculpa, a família 2A. Característica, sabor adstringente, amarra a boca, né? Como a gente fala na língua aí da química, eles amarram assim, porque você come e fica aquele sabor, por exemplo, de banana verde. Ok, pessoal? Então, esse aí é um pouquinho de um resumo, né, do que a gente já falou nas aulas de segunda, de sexta passada, né? A gente falou sexta só sobre ácidos, segunda só sobre base, e aqui um resumão do que a gente vai trabalhar aí no teste de vocês na terça-feira. Na segunda a gente começa a unidade 2, que são sais e óxidos. Beleza, turma? Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Um abraço.